Hoje aqui tenho a honra de receber o meu irmão Christopher, pastor Christopher da IPTM de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, amém? A gente vai estar batendo um papo aqui muito interessante. Verdade. Né? Vai esclarecer muita coisa hoje pra gente, tá? É a segunda visita aqui do pastor Christopher. Verdade. E hoje a gente vai conversar coisas diferentes, Preparem-se, né? Preparem-se que hoje vai ser um negócio sobrenatural. Amém? Verdade. Amém? Então vamos estar orando, né, para a gente começar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estar nessa rádio. Te agradecemos por essa audiência maravilhosa, essas pessoas que nos ouvem, que têm compartilhado o nosso vídeo. Pai amado, que tem estado aqui conosco, escutando, né, meditando o que a gente tem falado, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar mais e mais essas pessoas, Pai. Nos toca também, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar meditando um pouquinho aqui, antes da gente começar, né? Que a gente sempre é bom estar falando da palavra de Deus. Aqui em Efésios 6, né? No versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? O que a gente vai conversar é muito sobre isso, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Contra a carne e sangue são pessoas. E a gente vai dar uma debatida sobre isso hoje, né? A grande verdade é que a gente vai dar uma debatida sobre isso, né? O que é isso, né? O que é essa luta? Né? Tá falando sobre a luta. A gente é a nossa luta. Qual a luta do ser humano? É contra outro ser humano? Né? Estamos aqui para combatermos um com os outros. Né? Essa é a nossa razão de vida. Né? Quem é que dificulta a nossa vida? Né? Por que dificulta a nossa vida? Né? Então a gente tem aqui o pastor Christopher, que está aqui na minha frente, que é um estudioso do assunto. Verdade. Né? Da aula, né? Qual a aula? Qual a matéria que o senhor dá aula? A batalha espiritual, demonologia. Estou até com uma equipe, um curso aberto lá na IPTM de Nova Iguaçu, Jardim Alvorada, que fala, nós estamos estudando sobre batalha espiritual, atuação, né, do diabo no campo espiritual, porque aquilo que eu desconheço, eu não tenho a técnica e a sabedoria para combater, né? Uhum. Então é batalha espiritual. Mais de 8 anos já dando aula de batalha espiritual. É isso aí, porque o que acontece? A gente também tem que basear, né, tudo é experiência. As pessoas às vezes falam assim o seguinte: Jesus passou 3 anos com os discípulos. Né? Por que passou 3 anos com os discípulos? Verdade. Passando experiência. Né? Um dia a dia ali, uma convivência, que passando experiência. Então, quer dizer, o pastor ele é um especialista em coisas sobrenaturais, sobre, né, manifestações demoníacas, né, sobre libertação. Então ele está ali nesse curso, fazendo o quê? Passando a sua experiência. Verdade. Né, para que outros que vão lidar com isso, porque a gente bate com isso de frente, né? Verdade. Você sabia agora, eu lembrei agora, vou começar a rir agora. Eu lembrei de uma coisa, né? Porque eu era crente, eu tinha medo, rapaz. Eu falei assim, nossa, quando uma pessoa se manifestar na minha frente, eu vou sair correndo. Medo de todo mundo que desconhece o sobrenatural, né? Rapaz, e não aconteceu comigo? E como é que foi a sensação na hora, assim? Na época eu tava trabalhando com louvor. Aham. Eu tava trabalhando com louvor lá. Aí uma garota gostou do louvor, gostou do cantor que eu apresentei lá na época, que eu era produtor musical. Aí falou, poxa, eu gostaria de conversar mais, saber do trabalho. Rapaz, no meio da conversa a garota manifestou. Do nada, assim? Do nada. Aí estávamos na sala, eu, ela, o cantor, mais umas 2 pessoas. E não teve nenhum gatilho assim no mundo espiritual? Você não falou nada sobre Jesus, sobre religião? Ela nada? pediu uma oração pro cantor, que o cantor era muito espiritual. O rapaz era muito mais até do que eu na época, né? Porque ele era até uma inspiração pra mim na época. Aí, rapaz, eu procurei um lugar pra sair.
Na época eu olhei pra porta, quando eu olhei pra porta, fecharam a porta. Eu falei, eita, e agora? Aí ele olhou pra mim, ó, a gente vai ter que expulsar. Né? A gente vai ter que cuidar da moça aqui. Entendeu? Então foi a minha lição, foi ali no fogo. Entendeu? Aprendi na hora. Aprendeu na prática, né? Aprendi na hora, no fogo, entendeu? Não teve como correr. Então foi uma coisa muito interessante. Você vê, então tem muita gente que vai acontecer isso aí também. Verdade. Né? Vai se deparar. Você vai se deparar. Eu estava falando outro dia, teve um dia, não sei como foi essa primeira vez que você se deparou assim. Foi assustador. Foi como assustador. Conta aí pra gente como foi a primeira vez que você se deparou. O que acontece, pastor? Deus, antes de começar a usar a gente na batalha espiritual, né, na linha de frente, Deus ele dá sinais. Que tipos de sinais são esses? A pessoa começa a sonhar. Talvez alguém que está ouvindo a gente já sonhou expulsando um demônio, já sonhou. O mundo espiritual dá sinal. Por exemplo, a pessoa mora numa casa que não tem fumante na casa, não tem fumante do lado, aí do nada a pessoa sente cheiro de cigarro. A pessoa mora numa casa que ninguém bebe, sente cheiro de álcool, de cachaça forte, cheiro de rosa. Eu sentia isso, você tá falando uma coisa que tá me fazendo lembrar essas coisas. É um sinal espiritual. Por exemplo, um cheiro de carniça. Aí a pessoa associa o quê? Ela acha, não, é o esgoto, é o cheiro do esgoto. Só que isso é um sinal no mundo espiritual, porque o mundo espiritual dá sinais. Então, antes de eu passar por esse momento fatídico, né? Eu tava sonhando, eu expulsando demônio em diversos lugares. O que acontece? Deus fala através de sonhos. O profeta Joel ele vai dizer, né, no capítulo 2, versículo, se não me falha a memória, 26, não me recordo, que ele vai dizer assim: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos sonharão sonhos, seus jovens terão visões. Então, assim, o sonho é uma ferramenta que Deus usa para se comunicar com o seu servo. Preparo, né? Tem pessoas que são tão escolhidos de Deus, que quando Deus não fala com elas dormindo, Deus fala com ela acordado, e quando não fala com ela acordado, fala com ela dormindo, né? Aí eu sonhei que eu estava expulsando o demônio e isso me apavorou. Quando teve um dia que eu expulsei, a primeira vez que eu expulsei um demônio foi numa escola. Entendeu? Eu coloquei no meu coração de começar a pregar dentro da escola. E teve um dia que eu fiz uma roda de oração. Na roda de oração, um menino ele se manifestou. E assim, eu ficava no meu coração, falei, Deus, só não pode ser aquela entidade. Só não pode ser aquela entidade. Que eu tinha medo de uma entidade na época, né? Foi até o que a gente conversou alguns meses atrás, sobre aquele desenho Billy Mandy. Eu tinha medo daquela entidade, do desenho. É isso que eu queria trazer à tona hoje também, pra gente falar sobre isso também. Sobre o desenho. Mensagem subliminar, né? Não, eu queria falar sobre aquilo ali, porque o que acontece? Foi a primeira vez que você viu a entidade, né? Primeira vez. A entidade que eu via no desenho foi a primeira vez que se manifestou. Por isso que eu queria fazer esse link, porque a gente está trazendo você aqui de novo pra gente conversar de novo, foi porque chamou a atenção isso. Né? Porque desde a tua infância o diabo tentando trabalhar na tua vida. Sim, ele se materializava. E usando um desenho, né? Ele se materializava. Agora, um caso de possessão, assim, eu ver um demônio usando alguém por inteiro... Foi a primeira vez. Foi aí, né? Foi a primeira vez. E o que acontece, pastor? Você se sentiu totalmente preparado na hora? Não, totalmente vulnerável. Porque aonde o diabo encontra força? Na nossa falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer o quê? O meu povo tem perdido por falta de conhecimento. Eu vejo hoje pessoas vulneráveis a ataque do adversário porque elas desconhecem o poder que há no nome de Jesus. É verdade. Se elas conhecessem um poder que tem no nome de Jesus, elas não seriam vulneráveis. Entendeu? Então eu me senti vulnerável. Eu me senti ali sem poder nenhum por desconhecer o poder. Porque o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. A gente usa o nome de Jesus. Né? A gente usa o nome de Jesus. A gente tem o direito de usar esse nome, né? Por ser filho, né? Por ser filho. Tem gente que acha que expulsa o demônio, né? Mas quem expulsa é o nome de Jesus. Quem expulsa é o nome de Jesus. Aí o que aconteceu, pastor? Aí eu me senti despreparado. Entendeu? O medo tomou conta da gente, assim. Engraçado, né? Uma coisa também que eu tava refletindo. Toda vez que a gente bate de frente, assim, com a entidade, com o espírito, uma coisa que ele parece que exala é essa questão de medo, né? Sim. Ele vem com uma coisa down, né? Ele tem uma coisa... Dark, né? Bem negra. Ele tem uma coisa em torno dele, assim, sei lá... Uma áurea maligna. Pra baixo.
né? Você sente aquele clima para baixo, um clima de medo, que ele tenta te dominar sem falar nada. Verdade. Porque o que acontece, pastor? Eu acho que é isso que dá esse receio na pessoa, de não conseguir. Porque o que acontece, pastor Renato? Eles são seres caídos. Verdade. Os demônios, eles são anjos caídos. Então, os demônios, eles não têm mais as características de Cristo. Tem pessoas, pastor, que acham que o pior do inferno é o castigo, o pior do inferno é a tormenta. Só que, na verdade, na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu respeito quem pensar o contrário, na minha humilde opinião, o pior do inferno é a ausência de Deus. É conviver com essas entidades, né? A ausência de Deus. Não tem Deus no inferno. Entendeu? O nome de Jesus lá não é libertador, porque as pessoas, elas optaram se tornar cativas. Entendeu? Porque a fonte da vida é Deus, né? A fonte da vida é Deus. E você, a queda de Satanás se dá por isso, porque, como que eu vou dizer? Um espírito, ele vai se alimentar da onde? Verdade. De Deus, né? O nosso espírito, né? Quando a gente cultua a Deus, a gente come e bebe de Deus. Verdade, verdade. É o nosso espírito se alimentando, né? No dia que Satanás foi expulso do céu, ele não come nem bebe. Verdade. Né? Quantos milhares de anos que ele não come nem bebe? Porque eles não são seres físicos, né? Eles perderam a composição física deles, né? A característica divina. A nutrição dele é a nutrição espiritual. Verdade. Como a nossa nutrição tem que ser espiritual também. Verdade, verdade. Né? As pessoas acham que a nossa nutrição é nutrição só de cor. Verdade, pastor. Né? A nossa nutrição principal é a nossa nutrição espiritual. É você que está ouvindo aí, se liga nisso aí. A nossa nutrição principal é espiritual. É essa que te mantém vivo. Por isso que a Bíblia diz, não só de pão o homem viverá. Verdade. Completa aí agora, pastor. Mas da palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá um homem. Mas aqui... toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aí, verdade. Então o que a gente vive é do que Deus fala, o que Deus decreta. É isso que faz a gente ser vivo, né? A Bíblia fala que Deus é Deus dos vivos, porque Ele é vivo. Verdade. É Deus do vivo porque Ele é vivo. Se Ele fosse morto, Ele era Deus dos mortos. Verdade. Deus dos mortos é o diabo, porque Ele é morto, Ele não come, não bebe, é um ser raquítico, né? Ele está desnutrido desde então. Desnutrido desde então, né? Por isso que Ele é para baixo. Ele tenta tirar da gente o que Ele não tem, né? Ele tenta destruir a família porque Ele não tem uma. Ele tenta perturbar o sono porque Ele não pode dormir. Ao contrário do nosso final, Ele conhece o dele. O nosso final é de vitória, mas o dele não. E a possessão é isso, né? É a chance que ele tem de se sentir vivo, sabia? Muito forte o que você está falando agora, muito forte. É a chance dele se sentir vivo. Ele entra num ser humano para poder se sentir vivo. Verdade. Porque só ali que ele vai conseguir algum prazer. No entanto, que a Bíblia fala, né, em Mateus, que após o espírito maligno sair do corpo, ele anda por lugares áridos, e não encontrando aonde repousar, ele volta para ver como é que tá aquele estado. Entendeu? Eu tava dando esses dias, sábado agora, a matéria sobre libertação, e eu perguntei pros meus alunos sobre a diferença de exorcismo e libertação. Entendeu? Porque eu já vi um pai de santo expulsar demônio. Eu já vi um católico expulsar demônio. Como a gente tem diversos filmes inspirados nisso. Por exemplo, aquele famoso filme, Exorcista, que a menina vira a cabeça, entendeu? Aquilo, se não me falha a memória, aquilo ali foi baseado em fatos reais. Tem o de Emily House, né? Então tem diversos filmes de exorcismo baseado em acontecimentos, né, verdadeiros. Tem setores especializados dentro da Igreja Católica baseado nisso, né? Em Roma, eles têm diversos casos assim. E um desses casos, milhares de casos na verdade, eles já perderam as pessoas ali naquele ritual de exorcismo para o demônio, entendeu? Então eu fiz a pergunta para os meus alunos: qual é a diferença de um exorcismo para libertação? Aí eles não souberam me responder. Eu falei, a diferença é que o exorcismo, o exorcista, ele tira o demônio, só que não coloca ninguém. O libertador, ele tira o demônio e coloca Jesus. Porque assim, quem entende um pouco de religião, assim, de religião afro, por exemplo, eu fui enterrar alguns anos atrás o irmão da minha esposa, e lá no cemitério eu fiquei observando do lado de fora, na capela, esperando o pessoal sair, que tinha uma equipe, né, de uma outra religião tentando entrar no cemitério, mas toda vez que tentava entrar, uma menina manifestava, e a entidade que estava nela não deixava ela acessar o cemitério.
Aí eu vi que o pai de santo lá meio que conversou, ó, vou deixar 2 negócios pra você lá no poste lá, vou fazer um negocinho pra você, mas tu precisa sair. E saiu. Entendi. Porque o demônio negocia. No entanto, o que Satanás está dizendo pra Jesus? Se você se curvar e me adorar, eu vou te dar toda a glória do reino. Porque foi me dado, eu posso dar quem eu quiser. Então os demônios negociam. Então essa é a diferença de exorcista. Um exorcista, ele tira aquele demônio, mas não coloca ninguém. E um libertador, quem foi chamado por Cristo, ele tira o demônio e coloca Jesus. E o exorcismo também é doloroso, né? Doloroso. Ele é sacrificante ali para aquela vítima ali de possessão. Ele é sacrificante ali para vítima de possessão. Você vê que naqueles filmes a pessoa sofre muito, né? Sofre, porque assim, não é natural, não é algo que o nosso corpo está preparado para receber, entendeu? Então vai destruindo o corpo de dentro para fora. Eu conheci pessoas que após passar horas manifestada, quando ela voltava em si, estava cansada, como se tivesse corrido a manhã toda. Pô. Uma maratona, né? Uma maratona, entendeu? Porque o diabo, ele te esgota. O diabo, ele tem a função como de um sanguessuga. Um parasita ali, né? Um parasita. Ele precisa de um hospedeiro, entendeu? Um parasita. E ele se alimenta de todo nutriente, toda fonte de energia que a pessoa tem. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz: o meu povo tem perdido por falta de conhecimento. Porque tem muita pessoa que tem sido atacada no mundo espiritual porque desconhece a forma de combater, de contra-atacar quem tem atacado. Entendeu? Desconhece, né? Porque uma das armas do inimigo é isso, né? Tá escondido, né? E hoje ele tá escondido no nada a ver, pastor. Também. Entendeu? O diabo hoje tem falado através de filmes. O diabo hoje tem falado através de desenhos. O diabo hoje, por exemplo, eu vi um tempo atrás um programa de televisão, faz tempo que eu não vejo, e no programa de televisão, um certo artista, que eu não vou citar o nome, né? Ele falava assim, levanta a mão, fala, Jaiô, Jaiô. E eu acredito que pessoas, movido àquela histeria, aquela massa de manobra, levantava de casa falando, Jaiô, mas não sabe o que é. Nem eu sei. Não sabe o que é, entendeu? Tem pessoa que fala Shalom e não sabe o que é. Fala paz do Senhor e não sabe o que é. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa está assistindo um filme e o personagem do filme está falando um bocado de palavra que a pessoa desconhece e ela está consumindo aquilo dentro da casa dela. É uma coisa interessante que você falou aí, sabia? O pessoal fala Shalom, não sabe o que é. Fala paz do Senhor e não sabe o que é. Verdade. Então, também tem que ter outro detalhe interessante nisso aí. Eu acho que você que está na igreja, você que aceitou Jesus, né, você tem mais do que obrigação de saber onde você está. Verdade. Você tem mais do que obrigação de conhecer quem é o seu Criador. Né? Você anda com essa Bíblia aí debaixo do braço ou no seu celular. Né? Verdade. Não sei se melhorou ou piorou, né? Depois que passou pro celular. Né? Porque o celular está em todo lugar. O celular está até no banheiro. A Bíblia não entrava, né? E agora tudo fica no celular, né? A sua vida, a tua identidade. Eu não sei mais o que é uma CNH física. Porque depois que eu baixei a CNH digital, eu só utilizo ela. Entendeu? O pessoal tem reclamado que o crente não está usando mais a Bíblia física, mas agora eu acho que ela está mais presente. Sim. Porque no celular, né? No intervalo de trabalho, tu almoçando, você lê um... Eu li a Bíblia deitada na cama de noite. Né? Ninguém não incomoda ninguém. Bota aquele visão no... módulo noturno, fica lá aquele pretinho, a letra branca no fundo, você tá lendo. E outro, pastor Renato, quando nós passamos pelo coronavírus, o coronavírus, ele colocou o mundo numa nova era. Porque no período de coronavírus que as pessoas estavam isoladas, aí se aumentou a questão da Netflix, a questão do programa de assinatura. As pessoas buscaram mais investimento, né? Não saía de casa. A IPTM foi a minha igreja foi uma igreja que cresceu no período do coronavírus. Por quê? Todas as igrejas estavam fechando, entendeu? O crente estava sendo obrigado a cultuar de casa. Então assistir o quê? Culto ao vivo. Entendeu? Então, utilizamos da ferramenta internet para propagar o evangelho. Na minha opinião, se Paulo tivesse hoje em dia, ele seria um dos maiores influenciadores digitais. Porque através de um clique é 1 milhão de visualização. É verdade. E qual é a nossa missão? Levar o evangelho à maior quantidade de pessoas possível. Verdade. Entendeu? Se as pessoas se sentem cômodas, né? E tá de frente de uma tela, né? Se elas estão relaxadas ali, se estão aptas a receber, né? Por que não falar pela internet, né? Verdade. Por que não falar pela internet?
E a gente veio aqui hoje, a gente veio comentar um caso meio esquisito. Já né? tava ansioso. Já tava ansioso. Que o pastor fala pra caramba. Vocês repararam aí, né? Que a gente tem assunto, né? É muito. A gente tem muito assunto. Se a gente for puxar aqui, já só Jesus na causa. Pega a pipoca, senta no sofá com um pé em cima do outro. A gente cria assim, a gente vai falar desde o ventre lá, né? Verdade. A gente veio comentar um caso hoje muito estranho, né? A gente tem um vídeo que viralizou na internet, né? De uma aparição de uma pessoa. Sabe onde foi, pastor? Em Manaus, na praia da... Manaus, no Rio Negro. Praia da Ponta Negra, em Manaus, não é isso? Isso. Até anotei aqui. Eu dei uma estudadazinha lá, é uma praia urbana lá no centro de Manaus, não é isso? Isso. Entendeu? Eu pensei que fosse até uma praia isolada, mas não é. É praia pública, né? A praia é perto, região urbana mesmo, é como se fosse aqui Copacabana. Ipanema. Só que é praia de rio. Aham. Não é praia de mar, né? É praia fluvial, né? Fluvial. Né? Se fala. Então é uma praia fluvial. E o fato aconteceu às 3 da manhã, né? 2 policiais municipais, né, fazendo uma ronda ali pela praia, né, se depararam com uma aparentemente uma mulher, né? Não, uma mulher, né? E sentada ali na beira de um rio, né? 2 para 3 horas da manhã ali, esse intervalo aí, né? E no escuro, sozinho. Nessa hora não tinha mais ninguém na rua, né? Eles muito assustados, né? Muito. Né? Um queria sair do carro, o outro saiu. Um falando que o outro não tinha coragem, mas ficou dentro do carro. E o outro foi lá. E a gente foi ver, né? Olhar, analisar aquilo ali, né? E ver o que era aquilo, né? Eu tenho um conhecimento do sobrenatural. O pastor Christopher aqui é especialista na coisa, estudioso nisso, né? Eu já passei por muita coisa espiritual, mas porque também tem uma idade sim, né? Agora o pastor Christopher não, ele é estudioso do assunto. Eu falei, vou trazer um especialista para falar disso. Né? Eu tenho minha opinião e ele tem a dele. Então a gente vai bater um papo sobre isso, né? Você também viu, mandei Sim. Já tinha visto, né? Sim, viralizou. Essa situação viralizou. Ainda mais no TikTok, no Kawaii, né? E outras redes de comunicações conhecidas estão propagando isso. Eu peguei pela Metropolitana, né? Você mandou pra mim pelo Metrópolis, né? Metrópolis, isso aí. Só que ele deu uma abordagem, ele narrou. Não mostrou aquele vídeo todo que a gente tem, os policiais falando, nada. Ele fez a narração e mostrou só a foto da mulher de costas. Isso. Mais nada. Aliás, eu vou botar o vídeo na íntegra. Após a nossa entrevista aqui, eu vou botar o vídeo na íntegra no meu Instagram e também vou compartilhar aqui com o Instituto. Tá? Aquele ficou até melhor, aquele que eu mandei pra você, né? Sim. Não sei a fonte daquele rapaz que ele conseguiu, a fonte daquele ali. De repente tem, né, na internet lá, né? Sim. Só procurar. Então, quer dizer, eles ficaram muito assustados. O que você viu ali, pastor? O que você achou daquilo ali? O que você entendeu sobre aquilo ali? Vamos começar a destrinchar esse caso. Então, pastor Renato, quando a gente vê um vídeo daquela situação ali, a gente tem 2 formas de enxergar. Primeiro, a forma de enxergar do leigo, né, do que desconhece, e a forma de enxergar de quem conhece batalha espiritual. Eu vou passar primeiro uma versão do leigo. Eles estão fazendo patrulhamento, eles veem... Eu não consegui identificar muito porque a imagem não estava muito bom. Eu não sei se era sujeira ali, lixo, ou se era como se fosse um ritual ali. Aquele aglomerado de coisa ali era o quê? Chegou a identificar? Não, ali eu acho que era sujeira mesmo. Sujeira? Coisas ali da praia mesmo. Não tinha nada que denotasse ali que fosse um ritual. Até o pessoal fica falando, ritual, mas eu não vi nada de ritual. Eu vi uma mulher sozinha. Sozinha. Aí eles param o patrulhamento, né? Porque ela está metade tá sentado na areia, mas com os pés dentro da água. Dentro da água. E parece que ela tá molhada, né? Só que ela não tem nenhuma reação. Não tá chovendo. Não tá chovendo, não tá nada. Então, na visão do leigo, eles não entendendo, eles sabiam que não era natural. Não. Entendeu? Porque a menina não esboçava reação,
né? A menina não se comunicava. Toda vestida de branco, né? Toda vestida de branco. Eu vi até um comentário que eu achei até engraçado no Já tem essa lenda da mulher de branco, né? Tem a lenda. E a lenda da mulher do banheiro também, né? Também. Eu vi a loira do banheiro, né? E rapaz, na minha escola falando corre danado. Quando falava, a loira do banheiro, meu Deus, a gente já estudava. O pessoal falava assim, fala 3 vezes no espelho, Mary, que ela vai aparecer. Aí o que acontece? Eu vi um comentário sobre isso e achei até engraçado, porque quem desconhece vai ironizar, né? A pessoa falou, pô, o policial não quis se meter porque ela tava na água, e se tá na água é com a marinha. Então, assim, no desconhecido eles entenderam que era um caso sobrenatural, entendeu? Agora, na visão de alguém que trabalha com batalha espiritual, de duas uma, ou era um espírito maligno materializado, que ele pode, o diabo se materializou como uma serpente no Jardim do Éden, entendeu? Entre outras inúmeras manifestações que tem na Bíblia, né? Ele é dragão, ele é cobra, né? Ele fica bramando como um leão ao derredor, buscando a quem tragar. Também minha opinião é por essa linha aí. Entendeu? Então ele pode se materializar, ou essa é a primeira vertente, né? Ou a segunda vertente, que era uma menina possessa. Existem 3 tipos de manifestação demoníaca, né? A primeira, a possessão, que é o demônio tomando 100% da consciência da pessoa. A segunda é a influência. Possessão é de dentro para fora, influência é de fora para dentro. Eu vou dizer algo aqui que vai ser uma chave pra gente. O diabo, ele não fala em primeira pessoa, ele fala em terceira pessoa. O diabo não fala assim, você tem que sair da sua casa. Não, ele fala, eu tenho que sair da minha casa. Como se fosse a consciência da pessoa agindo nela, né? Aí a pessoa vai dar ouvido porque ela acha que ela que pensou nisso, entendeu? Entendi. O diabo não fala assim, você tem que largar esse casamento. Ele fala, não, eu tenho que largar esse casamento. Então a pessoa está pensando em fazer aquilo, aí ela, é verdade, eu acho que eu tenho que largar esse casamento. Ele fala em terceira pessoa no quesito de influência, né? E tentando te influenciar a ter aquela atitude. E a terceiro tipo de manifestação é a infestação, que é quando está dentro da casa por algum motivo, por alguma legalidade, a pessoa trouxe algo de fora para dentro que não era para estar ali, entendeu? Aquela história de poltergeist, entendeu? Aquela coisa de panela voando. Porque legalidade, pastor, legalidade. Já me deparei com isso, só não fui ver. Mas tinha uma casa de uma irmã lá em Sumaré que acontecia isso. Inúmeros casos. E outra coisa, quero deixar até um alerta aqui. Se na sua casa tem algo que você vê que não é normal, meu irmão, você mora no primeiro andar, não tem ninguém que mora em cima, e de madrugada tu ouve passo. Você dentro da tua casa, tu ouve som, ouve barulho, as coisas se mexem, as coisas ficam fora do lugar. Pode me procurar, pastor Cris Ferracodés, pode procurar o pastor Renato. Amém. A gente vai na tua casa, vai orar, vai te libertar em nome de Jesus. Tem uma equipe boa pra gente libertar esse lugar também, né? Sim. Porque existem demônios territoriais. É verdade. Existem demônios territoriais. Ele vai gostar daquele lugar e vai querer ficar ali, né? A Bíblia fala em Daniel. Quem está impedindo a oração de Daniel de chegar até Daniel é o principado da Pérsia. A Bíblia fala o quê? Que Gabriel chega para Daniel e fala, a tua oração foi respondida desde o primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia, ele me prendeu, ele me resistiu. Tô arrependido, né? Foi necessário um dos primeiros príncipes, Miguel, descer em meu favor para eu conseguir chegar até aqui. Mas eu tenho que ir embora, porque tá vindo o príncipe da Grécia. Então existem demônios territoriais que mandam em determinado município, que mandam em determinada localidade. Entendeu? São então, os principados, né? Os principados. Aí foi o que o senhor estava lendo. E eu estava lendo sobre isso, abri na hora, quando o senhor falou sobre a nossa guerra espiritual. Então, assim, o que é espiritual não se combate com armas carnais. Não se combate vou espernear. Não se combate, meu irmão. O que é espiritual só se combate de maneira espiritual. Não adianta o cara xingar, né? Não adianta. Vai piorar. Gritar, atacar vai piorar. Porque tem gente que xinga, né? Sim. Tem gente que quer combater o diabo com a arma do diabo. Sim, verdade. Né? Quer xingar. Verdade. Fala que vai bater. Né? Fala que vai bater. Já vi gente falando isso. Eu vou dar um soco nele, vou fazer isso. Verdade. Não vai conseguir. E o diabo tenta nos levar ao extremo. O que acontece, pastor? Para ele conseguir nos atacar, ele precisa diminuir a nossa frequência. O diabo ele vai diminuir o teu nível de espiritualidade para tudo que ele fizer contra ti ter efeito. Você tá bem com Jesus, meu irmão. Dizendo os salmos assim, vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Então, para ele te atingir,
ele vai ter que diminuir a tua frequência e ele vai te atacando. Quando você chegar num nível de fragilidade, vulnerabilidade, aí o que ele fizer contra ti vai ter efeito, vai tentar te parar. Amém. Vamos para um break aí? Vamos para um break. A gente conversa mais um pouquinho depois. Amém. Conheça nosso site e redes sociais. Agora ficou mais fácil se conectar conosco e ficar por dentro de todas as novidades. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube e X para acessar conteúdos exclusivos e muito mais. Queremos estar ainda mais perto de você. E não deixe de visitar o nosso site radionilsonfanini.com. Navegue e acompanhe o que acontece nas igrejas Reencontro e parceiras. E entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 21 965 32 80 88. Não perca as novidades. Ative as notificações em nossas redes sociais e seja o primeiro a saber sobre novidades e eventos especiais. Instagram Instituto.Nilson Fanini, Facebook I.Nilson Fanini, YouTube Instituto Nilson Fanini, X Fanini Nilson. Aguardamos você por lá. Rádio Nilson Fanini, cultura e educação. A rádio que escuta você e sua família. Rádio Nilson Fanini. Estamos apresentando programa Adelphos. Ok, voltamos aqui com o pastor Christopher. Agora, né? Coisa tá pegando fogo, né? O inferno, o pessoal tá se remexendo lá no inferno, lá, porque a gente tá desvendando tudo que ele faz aqui. Estamos botando as claras aqui, estamos elucidando tudo que ele faz, porque uma das armas do inimigo é colocar tudo por baixo dos panos, né? Ele perde muita força quando ele é descoberto. verdade. Né? Porque por isso também essa palavra ocultismo. É oculto. O diabo atua no oculto, né, pastor? No escondido. Nas trevas, na noite, né? A Bíblia diz que nós somos luzes, né? Então botou a luz e esconde ele. Vai achar ele, aliás, desculpa. Vai achar ele, é o ladrão ali, ó. O ladrão ali, ó. E além de achar, ainda vai revelar o que ele fazia no oculto, né? Esse é o medo dele. O medo não é que você conheça ele, o medo é que você conheça o que ele faz, né? Saber onde ele está agindo, né? Onde ele está agindo. E tem muitas pessoas sendo atacadas porque elas não querem enxergar, e o diabo gosta disso, quando a pessoa não enxerga por onde ele está entrando, né? O nada a ver. Não, nada a ver. Tem filmes que tá claro, pastor, ó, Invocação do Mal. Eu vou assistir o Invocação do Mal. Eu tô invocando o mal, meu irmão. Entendeu? O Pacto. O Pacto. Entendeu? Tem outro filme, um filme antigo, Arrasta-me para o Inferno. Meu Deus do céu. Né? Tem pessoas descendo para o inferno, né? Numa linguagem metafórica, figurada, pessoas descendo para o inferno consciente. A invocação, né? Entendeu? As pessoas romantizam o inferno, pastor. Como se o inferno fosse um lugar legal, que dá para você fazer o que você quiser e não vai ter consequência nenhuma, entendeu? Nem o diabo faz o que ele quer lá no inferno, né? Perdeu a chave da morte e do abismo, né? Aí, como eu tava falando com o senhor, nem pastor, a casa dele tem a chave. Nem da casa dele. Aí tu acha que vai pegar a nossa? Como eu tava falando com o senhor, esse caso foi o pior, porque o que acontece? A menina tá lá na beira da água e eles identificam, e por uma opressão maligna, porque ao redor de toda a atuação do inimigo existe uma opressão maligna, né? O mundo espiritual reage. Você entra num lugar sobrecarregado pelo mundo espiritual e você começa a se sentir mal, dor de cabeça, meu irmão, começa a passar um mal-estar. O mundo espiritual, quando se trata do maligno, tem uma opressão. Ele transborda aquela unção negativa dele, né? Aquela carga, aquele karma negativo. Como né? Deus tem aquela unção de alegria, de felicidade, ele tem o contrário, né? Ele é totalmente contrário de Deus. Porque a unção é uma capacitação, né? Os soldados do diabo, eles são capacitados para fazer o que eles fazem, né? Aí o que acontece, pastor? O pessoal vai embora. Eu peguei um conteúdo que deu continuidade ao fato. O pessoal vai embora. 2 horas depois eles encontram ela num outro canto da orla, lá dessa mesma praia. Filmam ela também? Filmam ela. Ela tá em pé, andando com as pernas ensanguentadas. Eles abordam ela por ver ali a vulnerabilidade dela. Mas tá escuro ainda, não tá? Tá escuro. Foi cerca de 4 horas da manhã. Eles abordam ela e questionam ela o fato dela ter ficado sentada lá sem esboçar nenhuma reação. Aí elas falam pra ele assim:
Eu não lembro de nada. Ela fala pra ele, eu não lembro de nada. Aí a polícia, né, se prontifica a levar ela pro hospital e ela não aceita ajuda. Entendeu? Então... E vai achar essa mulher agora? Será que acha? Se for uma materialização demoníaca, não acha, não. Não vai achar nunca mais. Não acha. Tem pessoas, meu irmão, que parece que é o próprio demônio na Terra. Entendeu? O mal tomou o coração dela igual de Lúcifer. No coração dele foi encontrado algo diferente. Não é contra ela. Eu acho muito difícil contra ela. Também acho. Vamos por duas vertentes, pastor. Vamos supor que fosse uma possessão. O que nos chama a atenção na possessão é o quanto a pessoa fica fragilizada ao ponto de cometer coisas e não lembrar. Às vezes a pessoa libera uma palavra pro filho de maldição dentro de casa, tá possessa pelo diabo, aí depois não lembra. Fala pra esposa que não ama, não lembra. Agride a esposa, eu já conheci casar, já fiz gabinete, agride a esposa e depois não lembra. Verdade. Trai a esposa e depois não lembra. Deixando claro aqui, não é, meu irmão, pra justificar desvio de caráter. Não foi o diabo, eu traí minha esposa porque foi o diabo. Não, tô falando de possessão, tô falando de desvio de caráter, não. Também tem muita. O diabo também é bom pra isso, né? O pessoal joga toda a culpa nele, né? O diabo muitas da vez tá dizendo, eu não fiz nada, meu irmão. Tem coisa que é ele, tem coisa que ele deve falar assim, pô, deve ser ruim. É ruim minha posição, porque tudo é culpa minha, até o que eu não faço, né? Tudo. E às vezes não é, às vezes é até Deus, né? Às vezes não é o diabo. Às vezes a pessoa passa uma prova na vida e fala, tá acontecendo um caso do diabo. Jesus foi conduzido ao deserto. E quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito. Foi conduzido a ser tentado no deserto. E o Espírito Santo conduziu ele. Ezequiel foi para o vale de osso seco, num vale, meu irmão, que ninguém quer estar, ninguém queria estar na posição dele. E a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor veio sobre mim e com sua mão me conduziu a um vale, entendeu? Amém. Então às vezes é o Espírito que conduz. Então se foi possessão, assim, eu fico impressionado com o fato dela não pedir lembrar. ajuda. E também não pedir ajuda, né? Não pedir ajuda. Porque ela deveria estar fragilizada, né? Com certeza. Se eu tô fragilizada, ainda tava sangrando, né? A pessoa sangrando. Com a perna sangrando. Aí. Entendeu? Ela tinha que pedir ajuda, né? Porque passou aquele momento dela ali. Sim. Né? Mesmo que ela, como eu vou dizer, que ela estivesse gostando, vamos dizer que ela estivesse pactuando com aquilo ali. Sim. Né? Passou aquele momento, ela, pô, tá fragilizada. E os policiais relataram que ela estava balbuciando, né? Proferindo palavras ali desconexas, palavras sem sentido ali, né? Então é complicado, pastor. Quando se trata no espiritual, a gente encontra dois tipos de pessoas: as que acreditam e as céticas, as pragmáticas, né? Tem pessoas que não acreditam e o diabo está pintando e bordando. Mas você não vê isso uma coisa de Deus também? Como assim? Porque, tipo assim, isso aí é uma coisa, tipo assim, deixa eu conseguir tentar te explicar melhor. Tá demonstrando, né? Porque foi filmado. Sim. Foi filmado, tinham duas autoridades ali. Sim. Né? Não podemos dizer, foram dois moleques ali que montaram uma cena. Não, foram duas autoridades. Sim. Né? Até porque se eles fizessem uma montagem, eles seriam mandados embora. Sim, Todos os sim. dois têm família, devem ter filhos, tudo. Sustentam a casa com aquele salário. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então, foram duas autoridades em serviço também. Vamos botar isso aí bem claro. Em serviço. Então não estavam brincando, estavam trabalhando, pessoas sérias. Não tinha como alegar que era IA, né? Ou fake. Então, quer dizer, não é uma demonstração, não é uma permissão de Deus mostrando que existe realmente um mundo espiritual, porque muita gente nega isso. Sim. É um fato, né, pastor? O mundo espiritual, por exemplo, o mundo dá sinais. O que aconteceu esses dias agora, se não me falha a memória, foi dia 26 de abril, o blackout. Então, dia 28 de abril, o blackout que teve na Europa. Europa praticamente toda, Espanha, Portugal, eu tenho amigos em Portugal, tenho amigo na Espanha, blackout, que as autoridades não sabem explicar o que motivou, entendeu? Descartaram a possibilidade de um ataque cibernético, um ataque hacker, mas ficaram sem luz, no blackout. E um rapaz, o Daniel Mastral, que ele até alguns dizem que se suicidou. Daniel Mastral chegou a falar sobre um blackout. Foi muito suspeito a morte dele. Até hoje o pessoal tá todo mundo especulando o que houve. Né? Conhece muito. Entendeu? Tem pessoa que por trás dos bastidores, meu irmão,
o mundo, e eu falo mundo porque existe 3 mundos, né? O mundo espiritual, o mundo carnal e o virtual hoje em dia. Entendeu? Existe o mundo fora o nosso mundo matéria carnal que está preparando a vinda do anticristo. Ah, pastor, tá entre nós? Não sei. Mas que o mundo está se preparando para recebê-lo, tá? A morte do Papa. Tudo em 2025. A morte do Papa. O alinhamento dos planetas no dia 28 de fevereiro, se não me falha... Não. Se não me falha a memória, dia 28 de fevereiro. Alinhamento dos 7 planetas. E as coisas estão indo muito rápido, né? Muito rápido. Os dias estão abreviados, pastor. Estamos em maio, né? Em maio. Parece que o Natal foi ontem, né? Parece que o Natal foi ontem, tá voando. A Bíblia diz que o proverbista vai dizer que a vida é como um vento, né? Um sopro. Uma hora a gente tá aqui, outra hora não tá. Entendeu? Então a gente não pode descartar os sinais que o mundo espiritual dá. Ali foi um fato de uma opressão maligna, pastor. Mas o ateu, ele vai gerar vários fatos, vai gerar várias críticas, mas aí quando ele bate em cima do fato desse aí, não tem como. Porque o que a pessoa desconhece, ela tenta dar nome, né? Então ela vai falar, foi um surto de esquizofrenia, surto psicótico. Lógico que, por exemplo, quero deixar claro aqui, né, para não ser cancelado, que existe realmente, né, essas peculiaridades, né? Só que a gente não... Né? Peculiaridade psicológica. Nem tudo é espiritual, como nem tudo é carnal. Entendeu? Mas a gente não pode descartar que existem coisas que não são explicadas pela ciência. O espiritual só se discerne de maneira espiritual. É o que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, quem é nascido de carne é carne, quem é do espírito é espírito. Entendeu? Então existem surto psicótico? Existe. Existe esquizofrenia? Existe. Mas também existe ataque espiritual. Você vê o sentimento dos caras ali. A gente não estava lá. Claro que a gente sentiu que a gente é sensível. Sim. Né? Até porque a gente é treinado a ser sensível, né? Sim. A Bíblia diz que a gente é sensível às coisas do Espírito. Sim. Então nós somos sensíveis às coisas espirituais. Porque o nosso mestre nos ensina assim. Verdade. Né? Então, eles não são. Você vê a reação dos homens ali. E tu vê o medo, né? Eles colocando a brincadeira para disfarçar o medo. Toca no ombro dela. Isso aí. Armado. Isso aí. Meio que deu um branco no poder deles, né? O Isso poder aí. letal deles, porque é a polícia. Se eu tenho arma, eu posso chamar reforço também. Pode chamar, entendeu? Só que eles não quiseram nem tocar. Pode ser lógico pelo pensamento seguinte. Tem pessoas que, por exemplo, o crente hoje em dia tem mais medo do diabo do que do poder de Deus. Só que muitas vezes exaltam mais o diabo dentro da igreja do que Deus, né? Sim. O diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. Pastor, faz uma covardia contra mim. Uma suposição aqui, faz uma covardia contra mim. Aí eu falo assim, varão, eu vou orar por você. Porque a Bíblia diz que há daquele que toca no ungido. Aí a pessoa vai falar, tô nem aí, pode orar. Agora, meu irmão, fala assim, vou fazer uma macumba, vou botar teu nome na boca do sapo, meu irmão. Aí o cara já vem pedir perdão. Vai pra igreja, ora por mim que estão fazendo macumba. Então o crente, né? E quando eu falo crente, eu tô falando de cristão, não. Tô falando, o crente é aquele que crê em algo. Verdade. O crente, ele tem mais poder do mal do que reconhecer a potência do bem. Pô. Ele acha que é mais eficiente, o mal vai mais rápido do que o bem, né? Sim, entendeu? Então a pessoa é mais sucinta a temer o mal do que reconhecer o poder de Deus, pô. Deus fala, as pessoas estão com medo, Deus fala assim para os discípulos, estão com medo do que toca na carne. Mas Deus tem poder sobre a carne e sobre o espírito. E aí? Você vê, esse amigo mesmo meu que eu tava falando aí, ele vai, com certeza ele vai trazer um testemunho aqui, que eu acho que foi o terceiro maior bruxo do mundo. Terceiro maior bruxo do mundo? Do mundo, eu acho que ele foi o terceiro maior bruxo do mundo. Quando chegava na porta da igreja e falava assim, ali você, a entidade que guiava, ele falava assim, ali você não entra. Aí ele falava ali, não entra, a entidade falava para ele não entrar. Não entra, ali você não entra. Porque a entidade reconhece uma autoridade espiritual. Maior que ele. Entendeu? Um espírito maligno, ele reconhece uma autoridade espiritual. Eles veem Jesus naquela pessoa, né? Quantas vezes eu fui expulsar um demônio e o demônio dizia assim, na sua frente tem um homem de branco. Eu olhando para, eu já expulsei, eu tenho um vídeo no Instagram, eu olhando para a pessoa sem tocar nela e a pessoa caindo demoniada. Entendeu? Então os demônios reconhecem uma autoridade espiritual.
o espiritual ele tem regras, né? Sim. Os demônios eles não ultrapassam a regra. Não. Reino dividido não prospera. Isso é levado para todos os E esquisitos. você vê que a lei de Deus é cumprida também por eles. Sim. A risca. Sim. E aí você vê, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente... Eu converso, tenho amigos, às vezes, pai de santo. Eu converso com eles, aí eles ficam assim... Você crente sabe disso? Eu falei, sei, ué. Verdade. Ele fica, você sabe disso? Eu falei, sei. Inclusive, eu já tive um encontro com um espírito materializado, por isso que eu também vou por essa vertente, né? Essa linha, vertente, né? Porque eu tive encontro. Eu cheguei a conversar com um espírito materializado. Só que a gente chegou numa situação, quando eu conversei com ele, quando eu cheguei numa situação que ele viu que ele se encurralou. Né? Porque eu comecei a levar coisa para... Quando ele sentiu que eu vi que ele era o inimigo, ele quis sair da conversa. E ele fugiu, desapareceu. Entendeu? Então ele apareceu para mim, né? Ele até ofendeu um colega meu que era pastor. Na época ele ofendeu o amigo meu, mas ele não xingou. Porque o que acontece? Ele é um ex-anjo. Sim. Né? Aí, inclusive falando com o pai de santo, eu falei assim, olha, não fala palavrão. Eu falei, não tem entidade nenhuma que fala palavrão. Quem fala palavrão é o homem que está manifestado. Ele incentiva o homem a falar, mas a entidade mesmo não fala palavrão. Ele pode me chamar de canalha, pode me chamar de um monte de coisa, idiota, maldito, né? Maldito, hipócrita, me chama de várias coisas, mas não palavrão sujo, de baixo calão. Eu falei, o cara abriu o olho desse tamanho. Ele falou, como é que tu sabe disso? Aí eu contei que me encontrei com um espírito. Eu conversei frente a frente com ele. E eles usam um termo, pastor, que não podem ser proferidos dentro de casa. Desgraçado, inferno. Dizem que isso é muito baixo. Muito carregado, muito carregado. A minha vida tá um inferno. Que desgraça. Não fala isso dentro de casa não, meu irmão. Entendeu? Tu vai trazer problema sério pra sua casa. Falar mal do filho também, né? Tem gente que fala muito mal do filho. Proferir palavras de maldição dentro da casa pro filho e pro marido. Entendeu? O marido às vezes não tem mulher fora. E aí a mulher fala assim, você tá com mulher na rua. E o marido ficou o dia todo trabalhando. Entendeu? O homem ciumento também, meu irmão, botando o homem pra vida da mulher. A mulher tá indo na igreja buscar pela casa. E o homem tá falando assim, já foi lá ficar com o pastor, foi lá ficar com o obreiro, foi lá ficar com fulano. Então para com isso, gente. Vamos abrir os nossos olhos. Conheço crianças que também se desvirtuaram pela palavra de maldição da mãe. Sim. Porque tem poder. Essa criança não vai ser nada. Tem poder. Né? Essa criança vai ser um vagabundo no futuro. Seu idiota, entendeu? Seu burro, né? É isso aí. São termos pejorativos que carregam um peso no mundo espiritual. Né? O filho tirou, infelizmente, uma nota que não era o esperado. Aí, você é muito burro. Não fala isso não, gente. Outra, você cria uma crença limitante sobre o filho. O filho no futuro vai ter medo de arriscar, vai ter medo de ter êxito, vai ter medo de tentar ir mais além por causa daquela palavra que ele vai carregar pra vida toda. Porque não foi um amigo que falou, entendeu? Foi alguém que ele vê como referência, pô. Entendeu? E no final de tudo isso aí é influência maligna, né? Influência maligna. O diabo ele trabalha a todo instante, pastor. Ele trabalha 24 horas por dia, entendeu? Ele botando o plano em ação, né? A Bíblia diz que loucos hoje pedirão a nossa alma, o que nós temos e para quem será, entendeu? Então o diabo não tem intervalo. Primeiro, porque ele não come, ele não dorme, entendeu? A ambição do diabo é conquistar almas, apenas. É levar a maior quantidade de pessoas possível com ele, entendeu? E futuramente eu queria que a gente pautasse outro tema aqui, pastor, entendeu? Eu queria que futuramente nós pautássemos o tema sobre o cristão e a questão de meu signo, o cristão e o signo. Eita. O cristão e a adivinhação, né? Porque eu já ouvi falar sobre isso. Tem gente que gosta de ver o signo assim mesmo. Sim, eu sou Libra, eu sou Capricórnio, tá amarrado, né? Gosta de ver mapa astral. Mapa astral, não, esse mês vai dar bom, porque Vênus está alinhado com Kratos, com Cronos, tá alinhado com Thanos, né? Então, outra coisa, pastor, eu queria que qualquer dia a gente também pudesse falar sobre a questão de o cristão e a adivinhação, né? Eu conheço cristão que joga tarô.
Meu Deus do céu. Entendeu? Eu conheço cristão, não crente, tá? Reformulando. Eu conheço crente que joga tarô. Eu conheço crente que joga búzio. Entendeu? Misericórdia. Eu já ouvi falar sobre pastor que fez isso. Entendeu? Então, seria um tema interessante. A gente vai tocar muito na ferida dos outros. Mas é bom que sara, A mensagem de João Batista ninguém gostava. Vamos jogar um álcool 90 nessas feridas aí pra ver se sara, né? Mertiolate da antiga. Vamos ver se a nossa igreja ela fica... A gente está aqui para sarar a igreja, o Espírito Santo está aqui para sarar a igreja e com certeza vai usar o pastor Christopher, né? Vai usar essa rádio, vai usar todas as pessoas que estão aqui, nossos amigos aqui no som, ali. É uma equipe, né? Uma equipe braba, abençoada. É uma equipe que está de guerreiros aqui em prol do reino do Senhor Jesus, né? Amém? Então vamos para nossas considerações finais, né? Faltam 7 minutinhos aí para a gente tá fechando o nosso podcast, né? Você que tá aí assistindo, gostou do nosso podcast, você quer fazer um corte, você quer compartilhar, você quer curtir, você quer fazer igual o pastor Christopher, propor um novo tema, né, pra gente comentar, pra gente discutir, vá lá nos comentários, comente pediu o pastor Christopher também falar as redes sociais dele, vai lá na rede social do Christopher, vai aqui na rede social da Rádio Nilson Fanini, no X, no Instagram, vai lá, comente, fale, dê sua opinião, tá bom? Também, se você quiser me encontrar lá na rede social também, você encontra Renato Lima Delfos no Instagram, vai lá, deixa seu comentário também, tá bom? Agora a palavra para o pastor Christopher, dando as considerações finais. Que Deus abençoe a vida de vocês, não abandone o chamado de vocês, tá bom? Se você está sendo atacado no mundo espiritual, busca a presença de Deus, tá? O nome de Jesus tem poder dentro da tua casa, fora da tua casa, onde for, tá bom? A palavra do Senhor diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegaria à tua tenda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, gente. Um abraço, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Um abração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é soberano.